Pergaminho número 5 é extraído da obra literária de Og Mandino, o maior vendedor do mundo. Viverei hoje como se fosse o meu último dia. E agora o que farei com este último e precioso dia que resta em meu poder? Primeiro tamparei o vidro para que nenhuma gota se derrame na areia. Não desperdiçarei um momento sequer velando os infortúnios ou derrotas de ontem, as dores do coração, pois porque deveria eu relegar o bem ao mal? Poderá a areia escorrer do chão para a taça do tempo? Levantar-se-ão o sol de onde se põe? E se porá de onde se levanta? Posso eu reviver os erros de ontem e corrigi-los? Posso chamar de volta os ferimentos de ontem e curá-los? Posso tornar-me mais jovem do que era ontem? Posso retirar o mal que foi pronunciado? Os socos que foram desferidos? A dor que foi causada? Não. O ontem está enterrado para sempre e nele não pensarei mais. Viverei hoje como se fosse o meu último dia. E agora o que eu farei? Esquecendo ontem, também não pensarei no futuro. Porque deveria eu relegar e agora ao talvez? Pode a areia do amanhã escorrer para a taça de hoje? Levantar-se-ão o sol 2 vezes da manhã? Posso eu executar os feitos de amanhã enquanto estiver na trilha de hoje? Posso colocar o ouro de amanhã na bolsa de hoje? Pode a criança de amanhã nascer hoje? Pode a morte de amanhã lançar as suas sombras de volta e escurecer a alegria de hoje? Deveria preocupar-me com os inventos que talvez jamais eu vá testemunhar? Deveria-me atormentar com os problemas que talvez jamais venha a ter? Não, o amanhã está enterrado quanto ontem e não pensarei mais nisso. Viverei hoje como se fosse o meu último dia. Este dia é tudo o que tenho e estas horas são agora a minha eternidade. Saúdo este nascer do sol com gritos de alegria, como um prisioneiro que é aliviado na sentença da morte. Ergo os meus braços em gratidão por esta dávida sem preço, um novo dia. Da mesma maneira levarei a mão ao peito em gratidão ao pensar naqueles que saudaram o nascer do sol de ontem e que não mais estão entre os vivos. Sou realmente um afortunado e as horas de hoje não são senão um bónus merecido, porque me foi permitido viver neste dia, um dia extra, quando outros, muito melhores do que eu, já faleceram. Será que eles realizaram os seus propósitos enquanto o meu dia ainda está por alcançar? Será esta uma outra oportunidade para que eu me torne o homem que poderei ser? Há um propósito na natureza? Será este o meu dia, o dia de vencer? Viverei hoje como se fosse o meu último dia. Não tenho senão uma vida e a vida não é senão uma medida do tempo. Ao perder um, destruo o outro. Se desperdiço o hoje, destruo a última página da minha vida. Velarei, portanto, em cada hora neste dia, pois ela jamais poderá voltar. Ela não pode ser depositada hoje para ser retirada amanhã, pois quem pode burlar o vento? Agarrarei com as 2 mãos e acariciarei com amor cada minuto do meu dia, pois o seu valor é sem preço. Que o moribundo pode comprar outro fôlego, embora de bom grado dê todo o seu ouro, que preço ouso fixar para as horas adiante de mim? Eu as farei inestimáveis. Viverei hoje como se fosse o meu último dia. Evitarei com fúria os desperdiçadores do tempo, a procrastinação destruirei com ações, a dúvida enterrarei sobre a fé, o medo desmembrarei com confiança. Onde houver bocas ociosas, não ouvirei nada.
Onde houver mãos ociosas, não me demorarei. Onde houver corpos ociosos, não visitarei. De hoje em diante, sei que cortejar a ociosidade é roubar alimento, roupa e calor daqueles que amo. Não sou ladrão, sou um homem de amor e hoje a minha última oportunidade de provar o meu amor e a minha grandeza. Viverei hoje como se fosse o meu último dia. Cumprirei hoje os deveres de hoje. Hoje acariciei os meus filhos enquanto são jovens. Amanhã eles partirão e eu também. Hoje abraçarei a minha mulher com doces beijos. Amanhã ela partirá, eu também. Hoje ajudarei um amigo em necessidade. Amanhã ele não mais gritará por ajuda, nem eu o ouvirei os seus gritos. Hoje me entregarei ao sacrifício, ao trabalho. Amanhã não terei nada para entregar e nem haverá ninguém para receber. Viverei hoje como se fosse o meu último dia. E se for, será o meu maior monumento. Farei deste o melhor dia da minha vida. Viverei a cada minuto à sua plenitude. Provarei o seu sabor e agradecerei aos céus. Farei valer todas as horas e negociarei cada minuto somente por alguma coisa do valor. Trabalharei mais arduamente do que jamais trabalhei e forçarei os meus músculos até que chorem de dor. E então prosseguirei. Farei até mais visitas do que antes. Venderei mais mercadorias do que jamais vendi antes. Ganharei mais ouro do que jamais ganhei antes. Cada minuto do dia de hoje será mais frutífero do que as horas do dia de ontem. O meu último dia deve ser o melhor dia. Viverei hoje como se fosse o meu último dia. E se não for, cairei de joelhos e agradecerei aos céus.